Olá, André, bem-vinda. Oi, Guilherme. Olá, tudo bem? Então, Tudo. olha só a quantidade de pessoas aqui que estão observando você palestrar agora, estão ansiosamente aguardando a sua palestra aqui no Live Planet, Ah, já olha. avatarizados, tá? Eu Então, eu vou deixar. Hã? tentei mudar o meu avatar ali, não consegui. Eu estou perdida ali naquele salão, tá? E estou Mas aqui é tipo, também. Mas o importante é o conteúdo, tá? Depois que a gente poder ouvir a sua palestra, obter esse conhecimento de você, né? Aham, A gente vai poder te dar um apoio lá. Inclusive, a gente vai sugerir que depois da palestra que você possa escolher uma dessas cadeiras aqui em cima, tá vendo? aham. Para poder as pessoas que quiserem depois tirar dúvidas contigo poderem conversar com você, tá? Ai, ótimo. Mas Ai, vou adorar. por agora eu vou deixar você aqui e vou ficar assistindo a palestra lá no meio dos outros, da audiência como um todo, ok? Tá legal. Tudo bem, Ok? Guilherme. Então fique à vontade. Obrigado aí. Obrigada a você, Guilherme. Bom, vamos lá, gente. Para começar, eu, eu já ia falar isso mesmo, que eu vivo uma relação abusiva com a tecnologia, altamente abusiva, e hoje mais do que nunca. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Instabilidade na rede, problema no áudio, depois problema na imagem. Então, assim, a minha relação com a tecnologia é altamente abusiva. E o pior é que eu não posso nem discutir a relação com ela, né? Mas, enfim, vamos caminhando. E isso, o mais interessante é que isso mexe muito com a vulnerabilidade, já me atinge, porque eu fico assim, meu Deus, eu tenho que estar assim totalmente integrada nesse mundo tecnológico, não dá para escapar, não dá para ficar de fora. Não, hoje em dia não tenho a menor condição. Então, eu já mexo com a minha vulnerabilidade emocional, não tem saída. E já que eu estou falando da minha vulnerabilidade, uma história que eu queria comentar com vocês foi assim que despertou muito mais ainda o interesse por esse tema quando começou a pandemia. Eu vinha trabalhando que nem uma louca, viajando para caramba, dando palestras, treinamentos. Eu estava com uma agenda para 2020 assim maravilhosa, com muitos, muitos eventos. E aí falei, não, eu vou dar uma parada em fevereiro para março voltar com a corda toda, né, toda energizada. Quando foi lá para meados de fevereiro, 20 e tanto, sei lá, como vocês sabem, veio o maldito vírus e com ele essa pandemia mundial que eu falei, não, uns 15 dias, né, em casa e tal. Bom, estamos aí até hoje. E isso mexeu demais, demais comigo, porque eu vi cada trabalho meu, primeiro ser adiado, porque ainda ninguém sabia muito bem como é que as coisas iam ficar, depois foram cancelados. Então, assim, um a um, sumir, desaparecer. Aquela agenda que estava extraordinária, de repente, lá estava eu com uma agenda esvaziada e, obviamente, com muito medo de me contaminar, de adoecer, medo pelas pessoas queridas também, e o medo de uma maneira geral com todas as pessoas no mundo. Então, assim, eu me senti extremamente vulnerável emocionalmente. Se eu não tivesse uma rede de proteção, que é uma coisa que eu falo sempre, né, em palestras quando eu falo sobre esse tema de vulnerabilidade emocional, se não tivesse essa rede de proteção, eu desabava mais ainda. Então, por quê? Porque a vulnerabilidade emocional ela é universal, não adianta. Sabe aquela pessoa a pessoa mais feliz do mundo que você conhece, a pessoa mais bem-sucedida, aquela pessoa mais equilibrada, ela também é vulnerável emocionalmente. Todos nós somos vulneráveis emocionalmente. Isso não tem escolha. O que difere bastante é a maneira como nós lidamos, como cada um de nós lida com as suas vulnerabilidades emocionais. E para a gente poder lidar bem com essas vulnerabilidades, a primeira coisa que a gente precisa é saber quais são.
Quais são as nossas vulnerabilidades? A palavra vulnerabilidade vem de vulnus, que significa ferida. Então, a gente precisa saber quais são as coisas que nos ferem emocionalmente. Para isso, a gente tem que desenvolver com muita riqueza o autoconhecimento. E é um processo doloroso, porque quando a gente vai a fundo no autoconhecimento, a gente não fica só com aquelas coisas lindinhas que as mães da gente falam ou falaram, que nós somos lindos, inteligentes, maravilhosos. Não, a gente tem que também passar por tudo aquilo que a gente sabe que nós não somos lá nenhuma gracinha. Então, agora, esse processo é fundamental. Aliás, o autoconhecimento é assim a base de todo o desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional. Por quê? Porque eu só posso mexer em alguma coisa, por exemplo, melhorar alguma coisa que já é potencialmente boa em mim, ou mudar aquela que potencialmente não é legal, se eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou fazer nada a respeito disso. E vamos combinar que a nossa sociedade, ela não nos favorece muito. Nós não fomos criados para lidar com as emoções. Quando eu faço palestras presencialmente ou bato papo com as pessoas sobre esse assunto, eu costumo perguntar, na sua família, na sua casa ou na sua escola, vocês falavam sobre emoções, sobre sentimentos, sobre culpa, medo, fracasso, mágoa? Olha, dificilmente, mas dificilmente mesmo, as pessoas falam que sim, que tinham liberdade para falar sobre isso. Tanto que até pouco tempo a gente ouvia aquela coisa pavorosa de dizer, não, quando você for trabalhar, você tem que deixar suas emoções em casa, os seus problemas em casa. Como se isso fosse possível, né? E como se isso fosse bom, fosse positivo. Não é, nós somos seres emocionais. Então, assim, não tem como. Os homens, e essas cobranças também, essas que são feitas, elas têm um impacto muito grande na gente. E mudam de acordo, inclusive, com o gênero. Para vocês terem uma ideia, assim como exemplo, em pesquisas muito bem estruturadas da Brené Brown, que é é a guru da vulnerabilidade emocional, pesquisas de mais de 8 anos, ela constatou que, por exemplo, os homens, eles são cobrados da seguinte forma: eles não podem ser fracos, eles não podem ter medos e eles não podem fracassar. Olha isso, gente. Coisas que todos nós passamos. Então, quando um homem passa por isso, ele fica extremamente vulnerável emocionalmente. E se ele não tiver condições de lidar com isso adequadamente, isso pode ter um impacto muito grande. As mulheres, por sua vez, olha que loucura, quais são as principais cobranças? A primeira é peso. Peso. Para você ter uma ideia, na nossa sociedade, eu acho que quem é mulher, mesmo quem não é, também sabe disso. Sabe perfeitamente que, inclusive, dizer que a pessoa está magra virou assim elogio. Ah, nossa, você está tão magra. Às vezes a pessoa está doente e você está ali achando que está elogiando a pessoa. Então, olha só, peso é o primeiro. Em segundo lugar, a jovialidade. E aí você vai envelhecendo, vai entrando na fase do invisível, vamos dizer assim, e você vai ficando extremamente vulnerável. Não é à toa que hoje, quando se fala em diversidade, a gente fala muito em etarismo, ageísmo, que são esses preconceitos que ainda se tem em relação à idade, tanto para menos quanto para mais. Mas para a mulher, conforme ela vai envelhecendo, ela vai sendo muito cobrada. O outro é casamento. A mulher que não casa, todo mundo já começa a perguntar, não vai casar? Ah, já tem namorado? Como é que tá? Se o homem não casa, ele é um bom vivant, ele está aproveitando a vida e tudo mais. Aí, por último, nessa pesquisa que apareceu, a cobrança seguinte é a maternidade, coisa que vai cair por terra, já está caindo, porque cada vez mais as pessoas estão optando em não ter filhos, ou no máximo um. Eu falo muito isso quando eu falo sobre gerações diferentes, e a nova geração está muito assim. Mas essas cobranças, elas têm um impacto tão grande que, para vocês terem uma ideia,
Nos Estados Unidos, 81% das crianças com 10 anos já passaram por uma dieta. E quando eu falo dieta alimentar, não é para ficar mais saudável, é dieta alimentar para emagrecer, gente, com 10 anos de idade. De 97 para cá, os procedimentos estéticos aumentaram 465%. É todo mundo tentando se ajeitar, como diz a Anitta. A Anitta assume, né? A Anitta, cantora, ela assume abertamente que ela já fez milhões de procedimentos estéticos, e ela fala, eu quero ficar exatamente como eu sou quando eu meto 1000 filtros nas fotos que eu faço e que publico em Instagram e tudo mais. Então, é exatamente isso que está acontecendo, e é uma ditadura, eu falo muito isso, ditadura da felicidade também. Você, hoje em dia, por que a gente fica mais vulnerável? Porque existe uma cobrança que a gente tem que ser feliz, e essa comparação, porque hoje nós temos o quê? A nossa querida rede social, as redes sociais, nós temos mídias, propagandas, que mostram um mundo encantado, um mundo maravilhoso, e por mais que a gente saiba que aquilo ali não é real, eu fico vendo assim, às vezes tem aquelas fotos, né, que a pessoa tira numa festa, nossa, toda animada, com aquele drink, fazendo 1000 poses e tal, e você estava na festa e sabia, você estava vendo que aquilo ali estava um horror, estava um saco, e que só na hora que alguém falou assim, gente, vamos tirar uma foto, aí todo mundo fez maior cara de animado, e por aí vai, você vê coisas assim, anúncio, né, que eu falei, propaganda. Hoje já virou até um exemplo, quando você quer falar alguma coisa muito assim, apoteótica, você fala, é anúncio de margarina, aquela coisa, todo mundo feliz, tomando café da manhã maravilhoso, em paz. E hoje em dia a gente sabe que é um corre-corre danado e isso aí não se sustenta. Mas embora a gente saiba disso tudo, inclusive aquelas revistas semanais que você vê assim, fulano está na melhor fase da sua vida, fulano está com o melhor... está num relacionamento espetacular para a vida inteira. A semana seguinte já não está mais junto, né? A gente já sabe disso. Embora, então, a gente saiba que tudo isso são assim, as falsas felicidades, as falsas perfeições, isso, consciente ou inconsciente, nos afeta, porque a gente começa a fazer comparação. Você está muito bem na sua casa ali, tranquila, aí você pega o seu celular e começa a olhar ali no Instagram e tal, vai passando, meu Deus, olha aqui, a pessoa está lá, não sei aonde, olha isso, segunda-feira, beira da piscina linda, tomando um drink, eu aqui ralando pra caramba. Então, assim, quando você vê, você está se comparando. Por isso, eu falo muito dessa coisa de a gente necessitar dessa rede de proteção. Eu digo sempre que viver é como se nós andássemos constantemente numa corda bamba. Tem horas que está tudo certo, você está se equilibrando de boa, está indo, daqui a pouco dá um vento, né? ou você dá uma desequilibrada e tomba um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e tem horas que você cai mesmo. E se não tiver uma rede de proteção embaixo, já era, a gente fica totalmente assim, destruído, detonado. E que rede de proteção é essa? São amigos, são familiares, são pessoas que nos querem bem. E, mais uma vez, a gente tem uma chance muito grande de nos ferirmos quando a gente descobre que pessoas que você achava que iriam te servir, queriam atuar como redes de proteção, não estarão ali com você. Eu estou desenvolvendo um trabalho agora com mães que perderam seus filhos, não tem nada mais complicado do que isso, e elas têm falado muito sobre isso, muito, sobre essa rede de proteção que eu até visualizei como assim, com alguns furos, entendeu? Sabe? Quando a pessoa pensa, não, está lá, a rede está lá, e quando ela cai, ela vê que não estava. E por que eu estou falando isso tudo? Porque nós precisamos dessa rede e nós precisamos de ter forças internas e precisamos, acima de tudo, de resiliência. Resiliência é essa capacidade de você cair, levantar, tombar, desequilibrar e voltar a conseguir um equilíbrio
eu faço sempre uma imagem nas Olimpíadas, não tem aquele negócio de salto de vara, que o cara vem, uma vara enorme para fazer aquele pulo, a vara enverga de um jeito que eu falei, ai, gente, aquilo vai quebrar e tal. E não, entorta, o cara cai para um lado e depois a vara está de novo no seu lugar. Isso é uma comparação com a gente, em termos de resiliência. Quando temos resiliência, nós somos assim, a gente tomba, enverga e, no entanto, a gente consegue se restabelecer. Quando a gente fala em vulnerabilidade emocional, a gente fala, é impossível não falar de vergonha, fracasso, culpa, mágoa, medo. Então, falando um pouco de cada um deles, vergonha e culpa, por exemplo, é sempre bom a gente fazer assim uma distinção, porque a vergonha tem o foco na pessoa. A vergonha é uma das emoções, um dos sentimentos mais devastadores, porque quando a gente experimenta, vivencia alguma coisa que nos causa vergonha, a gente acaba com a nossa raça. A gente se diz, o nosso diálogo interno é da pior qualidade, eu não sirvo para nada, eu estrago tudo. A culpa não, a culpa está muito mais voltada para comportamento. É aquela coisa tipo, caramba, nossa, bobeei, nossa, fiz besteira ali. Então, assim, ela é muito mais, assim, digamos, mais light, um pouco mais leve. A vergonha é tão devastadora, mas tão devastadora, que ela já foi e ainda é, infelizmente, usada como arma emocional. Se você faz coisas que façam com que uma pessoa sinta vergonha, você está agredindo ela emocionalmente de uma forma extremamente cruel. Quem é assim um pouco mais antigo, gente, eu não peguei essa época, tá? É porque eu sou uma pessoa muito atualizada, sem sacanagem, isso é sério. Mas porque antigamente nas escolas tinha o tal do chapéu de burro. Os professores faziam um negócio tipo um cone que você botava assim na cabeça. Então, o aluno que tirasse nota baixa, ou que na concepção do professor tivesse feito alguma besteira, o professor botava aquele cone na cabeça da criança e ela ficava num lugar em que ela pudesse ser vista por todos os outros para passar vergonha. Um chefe, por exemplo, não um líder, mas um chefe é aquele cara que ele faz esse tipo de coisa diante do time dele, diante da equipe dele, ele fala coisas, ele faz coisas que levam um colaborador dele, um funcionário dele, a sentir vergonha. Já o fracasso, ele mexe mais com valores também. Quando a gente sente que fracassou, nós sentimos como se perdêssemos parte do nosso poder. Também é uma coisa muito, muito intensa. E o medo ele pode nos travar de uma maneira assim muito, muito, muito forte. Por quê? Porque, digamos que, por exemplo, eu crio um projeto extraordinário, maravilhoso, mas eu tenha medo de apresentar para a minha equipe, ou para o meu gestor, ou para quem quer que seja, porque eu tenho medo de receber críticas, medo do julgamento, medo de ser ridicularizada. Então, o que eu faço? Eu me retraio. Não é à toa que tem muita gente que, por exemplo, tem medo de falar em público. Dizem que é o maior medo das pessoas, mais até do que de morrer. Então, não é à toa, é porque ali você está sendo assim, você está em evidência. E o medo dessa crítica, desse julgamento, é algo muito forte, muito, muito significativo. Ah, mas então é super legal não termos medo. Não, aí tem um cara que de bobo não tinha nada, um tal de Aristóteles, que viveu lá na Grécia Antiga, um filósofo, em que ele dizia que a ausência de medo é irresponsabilidade. E ele tem toda a razão, obviamente. Agora, se esse medo ele se excede, ele passa de um limite, ele te fecha, ele acaba com a sua criatividade, ele te coloca em situações extremamente delicadas. Gente, a vida exige da gente
coragem. Coragem. E lidar melhor, reconhecer e lidar melhor com as nossas vulnerabilidades emocionais requer muita coragem. A palavra coragem vem do latim cor, que significa coração. Então, aqui, nesse caso, coragem não tem nada a ver com coragem para, sei lá, escalar o Everest, coragem para encarar um monstro, não sei, não. É a coragem de abrir seu coração, de você se mostrar quem você é, com as suas imperfeições, com os seus medos, inseguranças, mágoas, porque nós todos temos tudo isso. É assim a gente conseguir ser autêntico, ser aquilo que nós somos e não aquilo que as pessoas esperam que a gente seja. Muita gente, por exemplo, às vezes, eu até fiz um post recentemente no LinkedIn sobre isso, que pessoas que se anulam para agradar os outros, para ser quem os outros esperam que a gente seja. E aí vão se tornando cada vez, aquela ferida da vulnerabilidade, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez maior e mais difícil de a gente curar. Coragem, como disse Churchill, né, o estadista inglês, é uma decisão, enquanto o medo é uma reação. Quando a gente tem medo, a gente está reagindo. Quando a gente tem coragem, a gente está decidindo alguma coisa. A gente está decidindo, por exemplo, aquele clássico, né, que virou meio clichê, mas é uma grande verdade, é ir em frente mesmo tendo medo. Vai com medo. Porque se a gente não seguir em frente, em tudo que a gente tiver medo, a gente vai paralisar, a gente vai travar. Por isso, tudo que eu falei aqui, nessa conversa super rápida, é que é extremamente importante que a gente se ame, que a gente se cuide, que a gente se respeite. E, para isso tudo, a gente tem que saber lidar com essas nossas vulnerabilidades emocionais, porque, lembrando, elas são feridas que todos nós temos, e que, se não as tratarmos bem, isso vai complicar demais a nossa saúde. Hoje em dia, a saúde mental, felizmente, está sendo mais e mais falado. Quer dizer, felizmente e infelizmente. Felizmente, porque as pessoas estão despertando para isso. O mundo está adoecendo demais, emocionalmente falando, e emocionalmente falando. Depressão já é epidemia há muito tempo. E agora, com a pandemia, claro, os casos só vêm cada vez mais se agravando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente nesse ambiente corporativo, porque o mundo é vulnerável, o ambiente corporativo é vulnerável, e nós somos vulneráveis. Olha isso, gente. É uma mistura explosiva. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar em situações bastante delicadas. Nós tivemos agora um ganho excelente, extraordinário, em que burnout foi considerado doença de trabalho. E é. Até então, não era. E agora a gente está começando a despertar para isso. Por que eu falo que não é legal? É porque, se está despertando, é porque a coisa chegou a um ponto que não dá mais para botar para debaixo do tapete. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa agir sobre isso. Bom, e fica então aqui esse meu convite para que vocês se conheçam, cada um de vocês se conheça cada vez mais e se amem. Isso não é assim aquele papo bobo de autoajuda ou coisa parecida. Isso é ciência, gente. A gente precisa. Eu sei que está difícil, o momento é super delicado, mas é preciso. Inclusive, recentemente eu lancei aqui, meu livro em forma de caixinha. Esse é o meu 11º livro. Esse aqui é exatamente sobre vulnerabilidade emocional. Esse livro, na verdade, é uma caixinha com 100 perguntas, 100, que vão fazer você pensar, você ter insights
e entender, compreender melhor como é que, a quantas anda as suas vulnerabilidades emocionais, como você pode lidar melhor com elas. Gente, eu fico inteiramente às ordens, vocês têm aí meus contatos, não tem, Guilherme? Não sei se você já colocou. Olha eu aqui de volta. Olá. E a gente vai ter aquele papo depois lá na sala, né? Eu estou achando o metaverso tão assim, eu estou me achando tão moderna, gente. Eu aqui nesse meu relacionamento abusivo, mas estou achando isso muito lindo. Eu queria agradecer muito. Estou até botando aqui de novo a galera no metaverso. Eu vou chamar a galera para fazer um aplauso. Olha, tem um botão. Você clica aqui, a gente clica aqui nesse emojizinho aqui em cima e manda um aplauso. Então, tipo, se eu aplaudir aqui a Andréia. Gente, mostra aí como gostaram aí da palestra. Dá uma isso, olha, a Natália aplaudiu. Aí, gente, vamos aplaudir aqui a palestra que estava fantástica. André, como é que eu faço? Como é que a gente faz? Só para lembrar, gente, aqui atrás tem o link, a foto da Andréia. Se vocês clicarem aqui, vocês vão direto para o LinkedIn dela, tá? Vocês podem visitar, já fazem a conexão. E, André, como é que a gente faz para comprar esse livro aí, o seu livro aí? A gente tem algum site, algum link que a gente possa fazer isso? Tem. Ele está à venda nas principais livrarias, né? Cultura, Travessa e tudo mais. E também no site da editora, que é a editora Matrix. Então, entrando lá no... Eu tinha até passado aí o link do eu vou pedir para... A gente vai botar aqui no chat para quem quiser pegar o link, poder encontrar, tá? E, André, a gente vai pedir então que a Bruna te dá um apoio para você entrar aqui na plataforma. E, tipo, quem quiser falar com a Andréia, assim que ela entrar, a gente vai avisar no chat. Eu vou pedir para você vir para essa mesa aqui em cima, tá bom, André? Para você poder falar com quem quiser, para quem quiser tirar dúvidas contigo. E se fazer network mesmo, conversar, trocar ideias. Tá? Fofocar. Fofocar, porque afinal... Fofocar no metaverso, gente, é muito chique, Pois é, né? Uma novidade, mas a ideia é exatamente essa. Isso aqui é um espaço não só para vocês, para a gente ouvir a palestra, né? Mas também para trocar ideias sobre ela, porque não é uma palestra não é uma coisa que você só precisa receber informação. Pode ser uma troca. Então a ideia é exatamente essa. Vocês estão super de parabéns, eu estou achando isso lindo, eu estou achando assim que está preenchendo um espaço que faltava mesmo dentro dessa tecnologia. Ele tem esse contato, embora ainda seja tecnológico, mas está mais próximo, eu estou achando isso fantástico, fantástico. Vocês estão super de parabéns. E todo o apoio que vocês deram aí o tempo todo também. Obrigada mesmo. Muito obrigado, André. Eu vou te tirar aqui da conversa, tá? Vou pedir para você falar com a Bruna para ela te apoiar e entrar na plataforma. E eu vou chamar a Sandra. Deixa eu te mover aqui. Sandra, você já está pronta? Posso te botar aqui para falar? Mas não para começar a falar agora, né? Porque eu marquei 8h20. Tá, então 8h20 a gente começa com a Sandra. Desculpa aí, eu botei aqui sem querer na conversa. Mas vamos dar até às 8h20, vocês estão liberados aí para passear, conversar, trocar cartão, se conhecerem, porque a plataforma tem essa ideia, né, de vocês poderem se conhecer. E daqui a pouco, às 8h20, a Sandra entra para fazer a palestra dela, tá ok? Obrigado aí. Aproveitem aí o momento de conversar. Para vocês conversarem, só para lembrar, vocês têm que sair do centro, tá? Que é onde vocês estão, e vocês vão poder chegar próximo um avatar do outro, e vocês vão poder conversar entre si, com quem estiver próximo de vocês. Ou então vocês podem chegar nessas várias mesas que estão aqui ao redor, tá? E para poder fazer uma rede de conversa, tá bom? Então eu vou tirar daqui, deixar aqui somente o metaverso rodando, e daqui a 5 minutinhos eu chamo a Sandra para poder falar aqui.
Ok, gente, eu estou convidando todos a voltarem aqui para o centro da tela, porque vai começar a próxima palestra, tá bom? Eu vou começar apresentando a próxima palestrante, a Sandra Rosenfeld, especialista em saúde mental, emocional e bem-estar, escritora, palestrante, criadora do curso Meditação Foco Pleno, personal, profissional e executive coach. É isso, né, Sandra? Vou te convidar aqui para dentro, tá bom? Tá. Você está já aqui comigo. Vamos convidar novamente quem está no lado de fora da palestra, se puder, se quiser assistir com toda a atenção a palestra, pode vir aqui para o centro, tá? Só lembrando, algumas pessoas tiveram essa dificuldade, a palestra ela passa aqui nesse canto superior da tela, onde está meu mouse, tá? E vocês podem, com essa setinha amarela, aumentar essa tela até a tela inteira, tá? Para vocês poderem ver a palestra como um todo, tá? Vocês não precisam ver pequenininho, vocês podem ver grande se quiserem, tá? Você é o usuário que define como quer assistir a palestra. Eu vou agradecer você, Sandra, pela sua palestra e vou deixar aqui, eu vou tirar essa tela aqui de cima e deixar você aí fazer seu show, ok? Obrigado aí. Nada. Obrigada a você. Olá. Boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá, né? As pessoas estão chegando, vocês estão chegando, né? Vamos deixar chegar. Bom, eu quero agradecer ao convite da Bruna, né? Foi com ela que eu falei em primeiro, Miguel, do Live Planet, o primeiro metaverso, a primeira plataforma virtual de metaverso no Brasil. Uma honra, muito obrigada por ter me convidado. O tema é um tema super atual, né? Saúde emocional no mundo de incertezas. Eu acho que nós nunca vivemos com tantas incertezas como agora. Todas as nossas nossa segurança caiu, né? Por água abaixo. Nós que pensávamos que tínhamos um pouco de controle, sempre a gente acha que tem controle, né? E veio para provar que nós não temos controle absolutamente algum. Mal a gente consegue controlar a gente, quanto mais o que acontece à nossa volta. Então, deixa eu ver como é que tá, porque eu, antes de começar, eu vou querer fazer um breve relaxamento. E ainda está muito em cima. O ideal seria esperar um pouquinho mais para as pessoas irem chegando, porque como eu vou falar do controle do pensamento, da importância sobre a gente ter controle, sobre a gente conseguir controlar nossos pensamentos, e explicando com qual ferramenta nós podemos fazer isso, eu vou primeiro esperar mais um tiquinho só para iniciar um relaxamento. De qualquer forma, quem já está aí, que vá se soltando um pouco, confortavelmente na cadeira, né? Que vá sentando, que vá para a cadeira, que sente, para a gente poder começar. Então, Miguel, quantas pessoas nós temos aí? Você pode me dizer? Acho que ele não está me ouvindo. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas no momento na plataforma. Tá? 13? Sim. Tá, então eu já vou começar. Eu vou começar com relaxamento, porque depois vai vir o papo, né? Vai vir um bate-papo, vai vir a palestra. O relaxamento é bem breve. Mas por que é importante o relaxamento? Eu sempre faço 5 minutos de relaxamento quando eu vou começar o meu coaching, com qualquer cliente meu. Isso muda o estado mental e a pessoa fica mais preparada para ouvir, para se entregar, para receber o novo, né? Fica mais receptiva para o novo, e o que nós vamos falar aqui, muita coisa é nova para algumas pessoas, e a pessoa fica mais criativa para ouvir. Então, o que eu vou pedir? Que vocês
continuem sentados como vocês estão, né, na casa de vocês, e aí, no avatar. Feche os olhos, eu vou tocar um sino que é para a gente iniciar. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Se entregando a este momento que é seu. E leva a sua atenção para o seu pé direito. Relaxa os dedinhos. Vai expandindo esse relaxamento por todo o seu pé direito. Relaxa o tornozelo, a perna, o joelho, a coxa. Solta, relaxa bem toda a sua perna direita. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. E leva a sua atenção agora para o seu pé esquerdo. Relaxa os dedinhos. Vai expandindo esse relaxamento por todo o seu pé esquerdo. Relaxa o tornozelo, a perna, o joelho, a coxa. E solta, relaxa bem toda a sua perna esquerda. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Relaxa agora seus quadris. Solta, relaxa bem, ampliando assim numa metáfora o seu jogo de cintura com você e com a vida, para que você transite de forma cada vez mais suave pelos desafios da vida. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Relaxa agora seu abdômen, o peitoral. Relaxa o seu abdômen, seu peitoral, fazendo contato com a respiração que está no seu peito. Mantenha a sua respiração bem calma, suave, tranquila. E dessa forma você vai aprofundando cada vez mais o seu relaxamento e a consciência de si. Percebendo a importância da respiração para aquietar os nossos pensamentos e todo o nosso ser. E leva a sua atenção agora para as suas costas, relaxa bem, solta os músculos das suas costas. E respirando bem calmamente, bem tranquilamente. E leva a sua atenção para a sua mão direita. Relaxa os dedinhos. Vai expandindo esse relaxamento por toda a sua mão direita. Relaxa o punho, o antebraço, o cotovelo, a parte superior do braço, até chegar ao seu ombro direito. Solta, relaxa bem todo o seu braço direito. E leva a sua atenção agora para a sua mão esquerda. Relaxa os dedinhos. Vai expandindo esse relaxamento por toda a sua mão esquerda.
Relaxa o punho, antebraço, cotovelo, parte superior do braço até chegar ao seu ombro esquerdo. Solta, relaxa bem todo o seu braço esquerdo, respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Relaxa a sua nuca, o seu pescoço, relaxa as suas orelhas, relaxa todo o seu couro cabeludo, relaxa toda a sua face, cada partezinha da sua face. Relaxa o seu queixo, maxilares, a sua boca, lábios, língua, arcadas dentárias. Relaxa as maçãs do rosto. Solta, relaxa bem o seu nariz, para que a sua respiração flua livremente. Relaxa as suas têmporas. Relaxa os seus olhos, mantendo o olhar interiorizado nesse contato íntimo e profundo com você. Relaxa entre as sobrancelhas. Relaxa toda a sua face, relaxa os músculos da sua testa. Relaxa a sua mente e os seus pensamentos. Relaxa toda a sua face, todo o seu corpo, todo o seu ser. Respirando bem calmamente, vamos fazer novamente 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Vai mexendo os pés devagar, as mãos. Vai dando uma longa espreguiçada. E por último, abrindo os olhos lentamente. Eu vou tocar o sino novamente, encerrando esse relaxamento. Depois, no final, nós vamos poder conversar um pouquinho, vai ter um network, aí vocês me contam como é que foi esse relaxamento. Normalmente, as pessoas se sentem mais tranquilas, mais em paz, com mais possibilidade de escuta real, né? Bom, então vamos começar agora a entender o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental e emocional, para dar conta desse momento que nós estamos passando, sem nos perder nele. Porque tem realmente acontecido de quem já tinha determinados problemas de ansiedade, sintomas, né, de ansiedade, de um estresse mais elevado, de problemas para dormir, de depressão, aumentou muito isso durante a pandemia. E muitas pessoas que não tinham nenhum desses sintomas passaram a ter. Eu estou falando dos sintomas mais simples, mas tem outros, como pressão arterial alta, dores no corpo, como a fibromialgia, dores de cabeça, taquicardia, enfim, tem outras coisas que aconteceram, outros sintomas, outros problemas realmente que viraram problemas de saúde. E tudo começa aonde? Tudo começa no nosso pensamento. Porque todo pensamento, ele traz junto uma emoção. Todo pensamento, ele traz junto um sentimento. Se você fechar os olhos agora e lembrar de alguma coisa, você vai sentir a emoção daquele momento. Seja alegria, seja tristeza, seja medo, seja raiva, você vai sentir, isso vai vir novamente com você. Então, antes de mais nada, eu queria ler aqui uma parte que foi o que eu
coloquei nas chamadas que quanto mais o mundo externo se mostra incerto, mais precisamos conhecer as nossas forças internas, muitas vezes ocultadas pelos nossos sabotadores inconscientes. Porque nós nos boicotamos muito, nós nos sabotamos muito, impedindo, inclusive, de fazer o que precisa ser feito para melhorar a nossa qualidade de vida. Todos nós temos um poder interno de controlar nossos pensamentos. Todos nós temos. Nossas emoções e nossas ações e manter o equilíbrio. Todos nós temos. Só que o que a gente precisa fazer? Acessar esse controle, acessar essa ferramenta, porque a gente não traz de fora, né? Não traz de fora. Todas as respostas, a gente está cansado, nós estamos cansados de ouvir isso. Não encontramos nada fora, tudo está dentro. Isso é a maior verdade que tem. Isso é através de quê? Do autoconhecimento. A gente só muda o que a gente reconhece, e a gente só reconhece através do autoconhecimento. Então, existem ferramentas internas simples que, se utilizadas, têm o poder de transformar. E aí eu digo, só assim é possível viver a vida em sua plenitude, sem o estresse, a ansiedade, os problemas de sono e outros sintomas que tanto interferem na nossa vida pessoal e profissional. Eu recebo muitos clientes de meditação e de coaching que me procuram, por quê? Porque o estresse, a ansiedade ou a depressão, ou seja que eles estão passando, está interferindo diretamente na vida deles. Ou na vida profissional, ou na vida pessoal, principalmente nos relacionamentos. Sejam relacionamentos familiares ou relacionamentos afetivos. Na verdade, normalmente, acaba interferindo nos dois. Por quê? Porque quando começa a interferir na vida profissional, ou seja, a ansiedade, ela gera a falta de foco. Você não consegue focar. Você não consegue concentrar. Então, isso atrapalha demais a sua vida profissional. Você perde muito da sua criatividade. E, claro, você vai ficando cada vez mais ansioso, mais tenso, mais estressado, porque você tem essa percepção e não sabe como resolver. E acaba levando isso para casa ou para os seus relacionamentos fora do ambiente profissional. E aí, muitos executivos me procuram quando caem a ficha e dizem, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou afundar aqui. Eu não vou conseguir gerenciar minha equipe, eu não vou conseguir gerenciar minha empresa. E as pessoas, tem pessoas que não têm função de executivos, mas percebem que estão num nível de ansiedade e de estresse que está atrapalhando a vida familiar e a vida afetiva. E com ela mesma, com si próprio, porque a gente se acaba. Pessoa que fica num estresse e que isso vai aumentando, aí vem a síndrome do pânico, né? Vem a fibromialgia, vem a ansiedade generalizada, quer dizer, uma falta de controle absurda sobre você. E acontece o seguinte, nós não podemos controlar eventos externos que independem da nossa vontade, como esse que nós estamos vivendo agora, a pandemia e todas as consequências dele, né? Nós não podemos controlar, mas nós podemos escolher como lidar com eles. Mas como é que a gente vai escolher? Se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver o mínimo de equilíbrio, como que a gente vai fazer as escolhas corretas? Não vai fazer. E é sempre através de quê? Do controle dos pensamentos. Só que não é simples controlar os pensamentos, né? Na verdade, eles controlam a gente. Por quê? Porque a gente raramente está no momento presente. Normalmente, nossos pensamentos estão aonde? No passado ou no futuro. Então, veja bem, a gente está aqui no momento presente, numa situação que não tem nada a ver com o passado ou com o futuro, mas o nosso pensamento e as nossas emoções estão lá, ou no passado, e quais são os sentimentos e emoções que vêm quando a gente está com o pensamento no passado. Pode vir, a gente pode lembrar de alguma coisa boa, mas vem uma nostalgia, que aquilo já passou, você não volta atrás, né?
Mas geralmente é arrependimento, culpa, mágoa, ressentimento, dificilmente coisas muito boas. Não que não possam vir. E mesmo que venha uma emoção que não tenha a ver aqui, mas dificilmente. Quando a gente está com pensamento no futuro, quais são os sentimentos e emoções? Ansiedade e medo. Porque o futuro, por mais que a gente planeje, ele é um ponto de interrogação. Então, na verdade, a gente só consegue viver de fato um momento só. É esse aqui agora. A gente só consegue interagir com o momento presente. Mas se a gente está no passado ou no futuro, com emoções desses lugares, que não tem nada a ver aqui com o presente, o que acontece? Primeiro, dá um sentido de inadequação. Segundo, se você prestar atenção, você não está em lugar algum, porque você não dá para interagir com o que passou e não dá para interagir com o que vai acontecer. O futuro é para ser planejado, não é para ser vivido aqui. Há uma grande diferença entre planejar o futuro e viver ele aqui. É totalmente diferente. Então, o que acontece? É por isso que a gente fala coisas que depois se arrepende, que a gente fica irritada à toa, que a gente tem atitudes e falas impulsivas, né? Como eu falei agora há pouco, atitudes impulsivas. É por isso que muitas vezes a gente diz, nossa, hoje eu estou com uma tristeza, não sei nem porquê, está tudo tão normal e eu estou aqui me sentindo mal, triste. Por quê? Presta atenção nos seus pensamentos. A mesma coisa quando a pessoa se dá conta de que, nossa, eu estou irritada hoje, estou estressada. Por quê? Olha os seus pensamentos. Que pensamentos você está tendo hoje desde a hora que acordou ou desde um determinado momento? Só que você não consegue perceber seus pensamentos. Primeiro porque eles são muitos, avassaladores são muitos. Então a gente tem que ter o quê? Uma ferramenta. E agora eu vou falar aqui qual a melhor ferramenta para você controlar os seus pensamentos. E não sou eu que estou dizendo. São pesquisas, mais de 20, 30 anos de pesquisas nas melhores universidades do mundo, com os melhores pesquisadores do mundo, cientistas e médicos. É a meditação. Que é diferente do que nós fizemos aqui no início. Nós fizemos um relaxamento. O que faz a gente conseguir aquietar nossos pensamentos e começar a ter controle sobre eles é a meditação. A perceber eles. Por quê? Porque a meditação ela só acontece num tempo, no momento presente. Como nós, aqui no Ocidente, precisamos de prova de tudo, eu trouxe provas. Então, eu vou ler aqui algumas pesquisas rápidas, bem curtas, tá? Para vocês entenderem como é importante ter um tempo para você aprender a aquietar a mente, aprender a se conectar com a sua respiração, a se priorizar. Por quê? Porque só você dando o melhor para você é que você pode dar o melhor para o outro e para o mundo. Se você não tiver o seu melhor, o que você vai dar? Não tem como você dar o seu melhor. Qual o melhor que você vai dar se você não traz ele para você? Nós somos energia pura, né? Então, o que acontece? É como ondas de rádio, sabe? Se você está assim, a onda está assim, você só vai se conectar com pessoas e com energias assim. Mas se você tiver sua onda assim, você vai conectar com energias e com ondas de paz, de calma, de sabedoria. E é uma diferença enorme na nossa vida. Então, eu vou ler aqui só um trechinho. Olha, depois de vencerem muitos preconceitos de seus colegas, cientistas já demonstraram que, entre os benefícios da meditação, estão a redução do risco de ataques cardíacos, derrames e da morte por todas as causas. A novidade agora é que se descobriu que a meditação altera a expressão de genes envolvidos com vários processos benéficos à saúde. Herbert Benson e seus colegas do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, analisaram os perfis genéticos de 26 voluntários. Herbert Benson é um médico, tá? E ele tem uma academia de mente e corpo em Harvard há muitos anos. Analisaram os perfis genéticos de 26 voluntários, nenhum dos quais meditava regularmente, antes de ensinar-lhes uma rotina de relaxamento com duração de 10 a 20 minutos. Depois de 8 semanas de meditação diária, o perfil genético dos voluntários foi analisado novamente.
Os genes reforçados têm 3 principais efeitos benéficos: melhorar a eficiência das mitocôndrias, a usina de força das células, aumentar a produção de insulina, o que melhora o controle de açúcar no sangue, e evitar o esgotamento dos telômeros, as tampas dos cromossomos que ajudam a manter estável o DNA e evitam que as células se desgastem. Eu falei tudo isso em 2 palavras. A conclusão que eles chegaram: retardam o envelhecimento. A meditação retarda o envelhecimento. Os genes que se tornaram menos ativos foram aqueles governados por um gene mestre chamado Tau, que desencadeia uma inflamação crônica que leva a doenças como a hipertensão arterial, doenças cardíacas, doença inflamatória intestinal e alguns cânceres. Os cientistas queriam testar a meditação ao extremo e então decidiram analisar os genes antes e depois de uma única sessão de meditação. Os resultados foram conclusivos. As alterações genéticas benéficas induzidas pela meditação ocorreram em poucos minutos. Olha só que loucura. Parece fazer sentido que você veja essas respostas depois de apenas 15 a 20 minutos. Assim como, inversamente, curto períodos de estresse elevam os hormônios do estresse e geram outros efeitos fisiológicos que são prejudiciais a longo prazo. Então, se você começa a meditar diariamente 5, 10 minutos, primeiro que foi também comprovado que quem medita, mesmo numa situação extrema de estresse, volta rapidamente fisiologicamente ao normal, enquanto quem não medita fica arrasado, tá? Demora muito mais. Eu tenho um livro aqui que eu indico, que chama-se O Poder da Cura da Meditação. Esse livro é escrito só por cientistas e médicos que estudam a meditação. E tem aqui uma cientista, eu vou ler aqui, ela é uma PhD, ela chama-se Érica Rosenberg, PhD. Ela fez um capítulo sobre meditação e emoção. E ela diz o seguinte: se eu tivesse que dizer em 1 ou 2 frases quais são os benefícios da meditação para a sua vida inteira, em termos emocionais em particular, seria algo como: a prática meditativa ajuda a introduzir o elemento da escolha. O que eu falei agora há pouco sobre o poder da escolha? Claro, mas para escolher, você tem que ter uma ferramenta, você tem que quietar, você tem que reconhecer seus pensamentos. Vocês devem já ter ouvido falar no Yuval Noah Harari. Ele é best-seller, ele que escreveu Sapiens, ele que escreveu Homo Deus, e escreveu escreveu 21 lições para o século XXI. O cara é um gênio, tá? Todos os livros dele são espetaculares, eu tenho os 3. O cara é um gênio, vocês devem conhecer. Se não conhecem, eu convido a conhecer, porque é um espetáculo. Ele dedicou o último capítulo desse livro dele, o último capítulo inteiro à meditação. Então, uma pessoa, para dedicar o último capítulo inteiro à meditação, a gente tem que prestar atenção, né? Uma pessoa como ele, que hoje é tido como um dos palestrantes mais bem pagos do mundo, se não for o mais bem pago, o cara é um gênio realmente. Ele diz o seguinte, ele falou numa palestra dele, ele medita 2 horas todos os dias. Eu não, eu medito 20 minutos. Eu medito há mais de 25 anos e trabalho com meditação há mais de 15. Eu medito normalmente 20 a 30 minutos. Ele medita 2 horas. E uma vez por ano, ele faz um retiro espiritual de meditação. E ele fala que se não fosse a meditação, ele jamais teria conseguido escrever esses livros. E eu quero te dizer, aqui foi a primeira vez que ele começou a meditar depois que um amigo dele levou ele para um retiro de meditação Vipassana, que é uma meditação do silêncio, que é muito parecida com a meditação que eu realmente ensino. Ele diz o seguinte, gente, presta bem atenção. Durante anos, vivi com a impressão de que era o senhor da minha vida e o presidente executivo da minha própria marca pessoal. Mas poucas horas de meditação foram suficientes para me mostrar que eu quase não tinha controle sobre mim mesmo.
Eu não era o presidente executivo, mal era o guarda no portão de entrada. Porque se você não tem controle sobre seus pensamentos, se você não vive o momento presente, não tem como você viver a vida plenamente. Porque muitas pessoas acham que viver a vida plenamente é fazer um monte de coisa, é sair, é comprar, é gastar, é ir para festas. Não é. Não é. E por isso que muitas pessoas estão sempre ansiosos, um sentimento de vazio, porque estão sempre buscando fora. Não é. É dentro. Você pode fazer tudo isso, sair, passear, beber, se divertir, mas tem que ter um tempo para você. Tem que ter um tempo para você sair desse mundo frenético e voltar para a sua paz interior. Você não pega a paz, você não traz ela de fora. Você se conecta com a paz que há dentro de você e que você traz à tona com a meditação. Então, eu tenho mais coisa aqui para ler, mas nem vou ler. Então, na verdade, o que eu vou convidar vocês agora para a gente encerrar? Eu vou convidar para fazer 5 minutinhos. Por quê? Porque eu gosto muito nas minhas palestras de que vocês levem ferramentas para casa, que não fique só na teoria, tá? Que eu possa doar alguma coisa de tudo isso que eu vivencio e que eu já aprendi. Então, eu quero convidar vocês a 5 minutinhos da meditação do silêncio, tá? Que é a que eu ensino nos meus cursos. Ela é extremamente transformadora. Se vocês entrarem no meu site, Sandra Rosenfeld, www.sandrarosenfeld.com.br, entrar nos depoimentos de meditação, vocês vão ficar impressionados. Tá? Eu convido vocês a entrarem no meu site, conhecerem o meu site, tanto os depoimentos de meditação quanto os de coaching. Bom, então vamos fazer esses 5 minutinhos. E antes eu quero também convidar vocês, esse é o meu 3º livro. Eu sou escritora, tenho 3 livros publicados, 2 pela editora Record, esse pela editora Jaguatirica, todos voltados para a qualidade de vida, onde é a minha especialidade. O primeiro foi O que é Meditação, está esgotado, teve 5 edições vendidas, que é um sucesso no Brasil. O outro é Durma Bem e Acorde para a Vida, que é sobre problemas de sono. E esse meu último, que é Iniciação à Meditação. Então, como a gente está falando de meditação, e eu falo muito de meditação, eu sou muito convidada para fazer palestras em grandes empresas sobre meditação e workshop para ensinar as pessoas a meditarem. Porque as empresas agora já sabem da importância da meditação, né? A Ambev foi a primeira empresa a abrir agora no Brasil, recentemente, uma diretoria só de meditação. Só de qualidade de vida, de saúde, para cuidar da saúde mental e emocional dos seus colaboradores. É claro que a meditação entra nisso. Eu até mandei um convite para a Mariana Holanda, que é a diretora da área de saúde mental. Isso não existia. Agora várias empresas estão abrindo. Porque é importante que seu colaborador esteja bem, para ele dar o melhor dele para a empresa. Né? E as pessoas, a maioria não está bem. E não é só por causa da pandemia. Tem gente que já não estava bem antes, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, não é agora. Né? E o meu livro, ele não fala só de meditação, ele fala sobre atenção, sobre concentração, ele tem muito de autoconhecimento, além de algumas técnicas de meditação. Mas vamos fazer 5 minutinhos? É um presente para vocês, tá? É um presente para vocês, porque as pessoas pagam para mim para ter esses 5 minutinhos. Eu vou dar aqui de presente com o maior prazer, com o maior carinho. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou ensinar uma técnica para que vocês, com o tempo e a prática, vocês vão conseguir aquietar a sua mente e vão começar a ter controle sobre seus pensamentos. Então, eu vou pedir o seguinte, que vocês fechem os olhos, respirem normalmente, respiração sempre normal pelo nariz. E qual é a técnica? Toda vez que você inspirar, você conta. Inspirou, conta 1. Expirou, não precisa contar ou repete o mesmo número. Ao inspirar novamente, conta 2. Ao inspirar novamente, conta 3. E assim sucessivamente até 10.
O número limite é 10, porque isso não é uma meta, isso é uma técnica para você se perceber presente ou não. Toda vez que você dispersar, ou se envolveu em algum pensamento, perdeu a contagem, volta e reinicia do número 1. Só isso. Se chegar aos 10 sem dispersar, volta e recomeça. Vamos fazer 5 minutinhos só. Pode começar, eu aviso quando terminar. E depois a gente tira as dúvidas. Vamos fazer 3 minutinhos. Gente, eu me engasguei. Agora vamos finalizando. E depois abrindo os olhos devagar. Eu agradeço. Miguel, você está por aí? Sim, estou saindo da meditação. Desculpa, gente, eu engasguei. Não tem problema. Vamos em frente. Você quer alguma ajuda ou posso deixar você aí? Só mais um minutinho para eu recuperar aqui. Deixa eu mostrar que a galera aqui toda está concentrada. Bruna acabou de sair da meditação e está passeando, pelo visto. Mas a galera que está concentrada enquanto esperamos a continuação. Tá? Bom. Mas eu vou deixar. Minha voz melhorou. Sabe o que aconteceu? Peraí. Deixa eu pegar uma pastilha aqui, peraí. Gente, enquanto estamos com a pastilha, né? Lembrando que daqui a pouco, depois
do evento, vocês podem sair desse centro do palco e se reunir para conversar nas várias mesas. A Sandra vai pegar uma mesa dessa para conversar com vocês também, tá? E vamos lá, vou botar de volta para você falar. Gente, ainda bem que foi só no final, né? Olha, eu tive Covid há uns 15 dias atrás. Eu acho que foi Covid. Os testes deram negativos, também deu negativo para gripe, mas eu acho que foi Covid, um Covid relativamente leve. Mas eu tive muita tosse. E uma das sequelas que eu estou percebendo que eu fiquei é isso. De repente, do nada, vem uma tosse. Eu não tenho mais nada. Mas é como se a minha garganta, como se eu engasgasse, sabe? Então, espero que isso passe logo, né? Bom, então, eu quero agradecer primeiro, né? Agradecer muito. Espero que vocês tenham usufruído bem dessa palestra e dessas vivências, porque eu acho que as vivências são muito importantes, porque vão ficar registradas em vocês nunca mais vão esquecer. E com as vivências, vocês vão se conectarem com a palestra, com o que foi falado. E aí vocês podem começar a levar para a vida de vocês, tem uma sementinha plantada, a importância do autocuidado, do autoquerer, a importância do autoconhecimento e a importância de se priorizar. Então agora, né, Miguel, a gente pode ir, se alguém quiser conversar comigo, como é que a gente faz? Então, vamos primeiro pedir para todo mundo que está assistindo, se não estiver meditando ainda, né? Eu consegui contar até, felizmente não precisei contar até um muitas vezes, quer dizer, voltar para um que eu consegui me concentrar bem, mas vamos todo mundo aplaudir aqui a Sandra. Aqui, ó. Vou dar um aplaudir para a Sandra que está aqui. E eu vou pedir, então, para que vocês que estão aí assistindo podem agora acabar as palestras, né? Vocês podem se dispersar, né, para o resto do ambiente, né? Sandra, se você quiser pegar, eu posso sugerir essa cadeira aqui, essa mesinha aqui, para você ir lá, quem tirar dúvida contigo, você pode andar até lá e vão poder falar contigo, tirar dúvidas, pegar mais dicas de meditação. Agora, bom, eu devo implementar no meu Office virtual uma área para meditação também, que eu achei muito bacana isso, é importante para as pessoas, tá? Mas fala aí, desculpa, eu te interrompi. Não, para mim isso tudo é novo, né? Eu estou aqui a primeira vez também, e eu queria saber onde é que eu estou aqui, o meu avatar. Você está exatamente aqui, ó, Sandra Rosenfeld. Aonde? Vem aqui, ó. Está sentadinha aqui. Ah, tô aqui? Aí é só você clicar nessa cadeirinha aqui e você vai andar até ela. Isso. Opa, sentei nela, né? Não, nessa área central aqui, você não vai conseguir falar com ninguém, porque fica todo mundo mudo. Então vamos sair, né? Vem até aqui e aí quem quiser falar contigo vai te encontrar lá. Isso. Tá? Escolhe uma cadeira aí. Quem quiser falar com a Sandra, é só se movimentar até ela e conversar com ela. Isso que é bacana na plataforma, que não é só uma unilateral a conversa, né? Vocês podem agora usufruir do processo. Tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, quem quiser contar como é que foi. Agora, inclusive, eu vou te tirar daqui, senão não vai ter microfonia, tá bom, Sandra? Porque você vai estar em 2 locais ao mesmo tempo. Mas aproveita aí, quem quiser conversar. Agora, quem quiser passear aqui no Live Planet, conversar, ou trocar uma ideia, trocar contatos, tá bom? Se você, por exemplo, você clicar em um usuário qualquer, para a Bruna aqui, você vai ver que tem 3 balõezinhos, tem um botãozinho de conversa por chat, um vídeo conversa por vídeo, tá? E vão chamar a atenção, tá? Se você clicar em uma pessoa que você não tem contato, por exemplo, vou clicar na Érica. A Érica também tem contato, deixa eu ver.
Aqui, esse Luiz Carlos, por exemplo, eu não tenho contato com ele. Então, se você quiser, tem uma pessoa que você não tem contato ainda, você clicar nele e clicar em contato, que eu entrando agora para o Luiz Carlos, você vai poder trocar um contato com ele e vai poder também chamar para uma conversa para o chat, tá bom? Então, também é uma forma bacana de vocês poderem trocar, fazer um networking, conversar com as pessoas que estão aqui dentro, beleza? E lembrando, a Sandra está aqui com tanto a Sandra quanto a Andréa, que estavam nas palestras, estão aqui no mural, né? Vocês clicando nelas, vocês conseguem. Ah, o Luiz Carlos acabou de citar meu contato. Estamos conectados, Luiz. Daqui a pouco eu falo contigo. Mas vocês podem ver que aqui no canto tem tem as duas pessoas, a Sandra e a Andréa, né? E vocês podem aí clicar nelas para pegar o LinkedIn dela, pegar o contato dela no LinkedIn, que é muito bacana, tá? Esse movimento clicando no chão, no roxinho, né? E eu vou deixar para vocês aí aproveitarem. Eu vou sair aqui da reunião e vou botar um sonzinho, um jazz para vocês ouvirem, porque um sonzinho ambiente